Noite. Nós estamos começando nessa noite uma live. É, Essa live agora das 20 horas é uma live que vai receber o psicólogo clínico, não é? Ele que é psicólogo clínico, mestrando em ciências da educação, ele que é pós-graduado em psicologia organizacional e treinador comportamental além de coach. Hoje, o Davidson, que é lá de Teresópolis, da região serrana do Rio de Janeiro, vai conversar com a gente sobre a saúde mental e a figura de Jesus Cristo. As lições da saúde mental que Jesus Cristo nos deu e nos dá até hoje para aqueles que são seguidores dele e até para aqueles que também não o são. Jesus é uma figura histórica, ele dividiu a história e por isso a relevância dessa conversa hoje, nesse momento em que a saúde mental é um assunto que deve fazer parte da nossa agenda. Boa noite, Davidson, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Como é que está aí a região serrana do Rio de Janeiro? Ontem teve chuvosa, mas hoje já esquentou um pouco novamente. Esse período de primavera oscila, chuva, sol, mas estava Aqui, precisando da chuvinha. aqui em BH nós estamos vivendo um calor insuportável, mas vamos em frente, faz parte. Olha, A luz a está boa, o Alessandra som tá lá de bom aí, São Paulo? José do Rio Preto está conosco. Bem-vinda, Alessandra. Muito bom te ter Boa conosco, noite. né? Ô, Davidson, fala um pouco da sua carreira, da sua trajetória, até ser esse psicólogo que faz a diferença aí na região serrana. Paulo, eu na verdade eu sou friburguense, nasci na cidade de Nova Friburgo, na cidade vizinha aqui. Trabalhei no setor da indústria desde cedo. Prestei concurso para o Corpo de Bombeiros em 97. E dentro, né, trabalhando como bombeiro, decidi fazer psicologia devido a algumas situações em que eu enfrentei dentro do próprio Corpo de Bombeiros. E em 2018 eu pedi a saída, porque já tinha completado o tempo, né, de 30 anos de trabalho, pedi a saída da corporação e hoje eu me dedico só ao trabalho clínico e de consultoria na área da psicologia. E treinamentos comportamentais, palestras. Ah, que bom. Ó, vamos tentar te trazer aqui, vai vir a família para Belo Horizonte para falar para esse povo mineiro aqui, viu, Davidson? Ah, cidade muito boa. Eu conheço Pode, aí alguns lugares aí de Belo Horizonte, que eu tive aí fazendo umas visitas. É uma cidade bacana. Gente muito pode simpática. cobrar, que é compromisso feito. Ô, Davidson, o nosso tema hoje é Jesus e saúde mental, né? Como que Sim. Jesus pode ajudar na nossa saúde mental? Como ele ajudou na época dele, Uhum, como eu acredito que a época dele ainda continua, como que ele ajuda hoje, né? Esse é o nosso tema uhum. da noite. Você, como psicólogo, tendo a psicologia como base, quais são os indicadores da saúde mental de Jesus? Boa pergunta, hein, Paulo? E precisamos estar é, bem seguros na forma de olhar, nesse sentido, de olhar para Jesus não é uma situação fácil, né? Porque Jesus é o nosso exemplo, né? Onde nós devemos guiar o nosso caminho, né? Ele veio para esse mundo para nos mostrar a melhor direção, né? E se a gente seguir, a gente vai para o caminho certo. E assim como observamos, né, nos relatos bíblicos, os fortes indicadores de saúde mental de Jesus está refletido na forma como conduz, né, os seus relacionamentos, a sua parte de liderança, a expressão do seu amor, né? Quanto Jesus soube expressar o amor pelo próximo, a empatia pelo próximo, né? Então, quer dizer, ele trouxe, através dos registros bíblicos, trouxe todo esse ensinamento, né, da importância de como ser líder, de como trabalhar essa questão dos relacionamentos, e com isso ele
até hoje vem nos guiando e nos conduzindo para trabalhar nessas questões aí da saúde mental. Ontem, Davidson, a gente terminou a live Sim. com a psicóloga, a doutora Maria Marta Pinto Ramos, é uma psicóloga aqui de Belo Horizonte, que já atuou no Rio, e ela nos fez um alerta interessante, né? Uhum. Aquela frase fundamental de Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e uma vida boa, uma vida abundante, né? Como que a gente pode Uhum. aplicar os exemplos dele na nossa realidade atual? Então, ela falou muito bem, né? Ele trouxe vida para a nossa vida, né? Porque é um marco na nossa a presença dele aqui é um marco na vida da humanidade, né? Primeiramente, precisamos reconhecer isso, né? Reconhecer a nossa humanidade. Jesus veio para dar exemplo e para nos mostrar o quanto podemos, com toda a nossa humanidade, passar por todo o processo de crescimento e de aprendizado aqui. Nos aspectos que a gente estava falando mesmo da questão da liderança, ele nos deixa um forte exemplo de como liderar por influência, né? Ser líder por influência, não um líder autoritário, passando por cima dos outros para poder mostrar poder, né? Desenvolvendo potencial de cada colaborador, de cada pessoa que está ali em volta. Ele teve os 12 discípulos ali, ele desenvolveu o potencial de cada um, né? Biblicamente nós temos e a gente não vai ter como fugir disso, é nosso livro sagrado, né? É o nosso Sim, guia sim. maior, né? E ali está vários relatos, existe até livros escritos, né? O maior líder de todos os tempos, né? Então, quer dizer, a gente vê quanto que ele teve, e para você ser um bom líder, para você ser uma pessoa em que consegue extrair do outro o melhor dele, o potencial maior dele, precisa ter muita saúde mental. Precisa ter muito discernimento, ouvir, né, a sua intuição, né, ter aquele feeling na hora de lidar com o outro, percebendo o quanto é como se fosse pegar um instrumento cirúrgico, né, Paulo? Saber que ponto você está chegando ali naquela pessoa. Então, isso tudo está ligado ao processo de saúde mental. E se você é bem preparado em relação a isso, você consegue atingir grandes resultados, né? Sempre pensando na seguinte situação, de se colocar no lugar do outro, antes de impor qualquer regra, né? Eu li um livro interessante, ele chama O Monge e o Executivo. E lá Excelente fala, livro. não é um livro bacana? Nesse Excelente livro livro. falava de a diferença de ser chefe e a diferença de ser líder. E que Jesus praticava a influência e não o poder, né? Isso pode ser aproveitado na realidade atual? Pode e deve ser aplicado. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, Paulo. Vou fazer uma merchandising aqui do meu amigo Isaac Neder. Ele é Sim. Você conhece Isaac Neder? Ó, coisa boa a gente tem que divulgar sempre. Quem Então aí, ó, tá vendo? Então, você já tem o caminho das pedras já, né? olha, tem que buscar, né? O treinamento do monge executivo dele é top, Impactante. impactante. Você fez treinamento? Ó, eu tive repercussões e na minha família foram impactos muito poderosos. Muito bom. Aí, ó, eu tô já entrevistando você, te perguntando. Ah, você Bom, falou de coisa boa a gente procura. é isso aí, isso aí. Não, eu achei interessante você ter citado, né, o monge executivo, porque nós estamos com um projeto, né, de trazer o treinamento aqui para nossa cidade, né, com o Isaac, né, Ó, que bacana. e é impactante mesmo o treinamento dele. Tem que chamar ele para fazer uma live com você. Pois é. Ele já... Me guia aí que eu vou atrás. Ah, É,
É fácil fazer isso. Fácil, então pronto, já está fechado. Já está Só feito em já. BH, quem sabe a gente Ó, traz aí. aí eu já me metendo na agenda do Néder, né? Ah, é. Aí ele vai falar que nem aquele apresentador que eu nem vejo mais, mas você se vira nos 30. É, se vira nos 30 aí. Bom, Mas, então, ah, lá no Monge Executivo, ele assim, mostra a liderança de como deve ser e com certeza inspirado em Cristo. Para a uhum. promoção da saúde mental, o que, que é indicado, Davidson? É aquilo que a gente já estava. Até na primeira pergunta, a gente já citei, né? Primeiramente, o reconhecimento, ou seja, é o reconhecimento do indivíduo de sua humanidade. Ou seja, é reconhecer a nossa humanidade. Como eu quero mostrar isso, Paulo? Porque às vezes a gente se acha, a gente se cobra tanto e busca tanto o ter e esquece que nós somos humanos e vivemos um processo aqui passageiro e rápido nesse mundo, né? E aí nesse esquecimento a gente se atropela e aí começa a descontrolar, a não conseguir realizar e fica cada vez mais naquela correria e agitação e eu quero, eu preciso, aí gera ansiedade. E aí a ansiedade vem, toma, falta o ar, você vem aí, daqui a pouco você começa a ver que não está conseguindo realizar as coisas, aí vem a depressão. Aí você começa a olhar para trás, e aí tudo é enfado em correr atrás do vento. Aí você começa a ver quanto você correu e não conseguiu a chegar onde você queria. E aí vem o processo de depressão, aí depois vem a ansiedade. Aí a gente fica nessa cadeira de balanço, né, entre o que deixou de fazer e o que deseja fazer. E o que precisa ser feito? E aí entra um ensinamento muito claro de Jesus dentro dos relatos bíblicos, que ele sempre colocou o pé no presente. Ele não julgava pelo passado e nem julgava pelo futuro. Era ali, naquele momento. Aliás, ele nem julgava, né? Ele simplesmente Acolhia. acolhia. Né? E a gente pensa que acolhimento, Paulo, é acolhimento do próximo. Não, nós precisamos nos acolher. Nós precisamos, de vez em quando, ou quase sempre, eu falo que a gente deveria se divorciar todo dia. Você já ouviu essa? Precisamos nos divorciar. Aí o cara fala, que isso, é maluco, divorciar? Todo dia nós precisamos divorciar das coisas ruins que vivemos naquele dia para casar novamente no amanhecer e viver uma nova vida. Porque se a gente não colocar o pé no presente, aí vem a palavra humilde, né? Ser humilde o suficiente, humus, terra, ide, pés. Botar os pés no chão, aqui no presente. Nossa, que bacana E caminhar. essa reflexão. É interessante. Hoje eu terminei um meu livro que vai ser lançado em novembro. E Parabéns. mandei para a editora hoje, obrigado. É um livro sobre falência. Uhum. Né? Nós estamos vendo, com a crise da pandemia, muita gente ansiosa porque está falindo, literalmente, os negócios. Né? E isso é uma coisa bem Uhum. prática, que Jesus também é, falou no tempo dele. Né? Ele deu 5 moedas e falou, cuida dessas 5. E nós temos 5 sentidos, né? O tato, a audição, o paladar, a visão, né? O olfato. Uhum. E você como psicólogo, assim, quando você percebe que as pessoas choram, porque Jesus chorou, né? Isso é sinal de fraqueza? Não, de forma alguma. E foi bom você trazer essa questão, porque como você falou, nós temos cinco sentidos e a psicologia
nos mostra que nós temos 5 emoções básicas, naturais. Nós chegamos a esse mundo com essas 5 emoções básicas. Que é, eu até gosto de fazer assim na mão, para poder ficar mais fácil de entender. Ótimo. Tristeza. Não. Hã? Vai lá. Pode ser, ó. O medo aqui, o medo está aqui, mas ele não interfere na nossa vida. Ele existe para nos trazer prevenção, para nos trazer cuidado, para que a gente possa se proteger. É pró-vida. O medo, então, no circuito positivo, ele é pró-vida. No circuito negativo é onde estão as fobias, os medos excessivos, né? O medo que trava, que paralisa. Mas a gente precisa fazer o acionamento do medo no circuito positivo, diariamente. Porque é assim que a gente se previne atravessando uma faixa de pedestre, evitando de ir para uma rua escura sem devida segurança. Né? Então, quer dizer, o medo está para nos proteger e nos fazer com que nós possamos trabalhar em pró-vida. Do lado do medo tem a tristeza. Sim. Então, quer dizer, a tristeza está aqui, porque geralmente quando a gente tem muito medo, gera uma certa tristeza. Então, eles estão aqui, ó, lado a lado. Mas a tristeza também não é maior do que a alegria, que é o medo maior. Então, quer dizer, a tristeza, ela existe, é permitido chorar, por exemplo, diante de uma perda. Jesus chorou diante de saber que o Lázaro estava morto. Jesus sabia que ia ressuscitar o Lázaro, mas mesmo assim chorou. Lembra que eu falei que Jesus veio para cá e deixou registro de tudo que está ligado à humanidade. Ele se fez carne, fez homem. Ele precisava ter chorado na frente daquela multidão? Sim, para deixar registrado que o homem vai ter tristeza e que o homem, na sua tristeza, pode chorar. É permitido chorar. Aí daquela história assim, você é homem, menino, não chora, para de chorar. Isso aí, esquece, só vai estar criando trauma na cabeça dessa criança, né? Então, é permitido chorar, sim. Agora, tudo tem o seu equilíbrio, então tem alegria aqui próximo. Então, quando você sentir uma tristeza muito grande, aquela tristeza que você não está conseguindo, traz à memória aquilo que te dá esperança. E aí você vai trazer as memórias felizes para poder equilibrar essa tristeza. Porque para a gente chegar, por exemplo, para você chegar aí aos seus 30 anos, foi muito mais alegria do que... Tem 30, não é? Eu? É. 53. Ah, faz isso não, pai. O cara com carinha de 30, então, nesses 53 anos, Paulo, que você viveu, foi mais alegria do que tristeza, porque ninguém sobrevive a mais tristeza do que alegria. Isso é cientificamente comprovado. Agora, a pessoa fica fixo naquilo que é ruim, porque dói, machuca. Um tapa fica mais tempo marcado do que um beijo. Convidar as pessoas que estão aí, se quiser, dar um tapa na mão esquerda e um beijo na mão direita. Faz aí, Paulo. Dá um tapa na mão esquerda e um beijo na mão direita. Um tapa. Aonde que está sentindo mais? O tapa ou o beijo? O tapa dói um pouquinho mais, né? Então, é o sofrimento, né? O sofrimento ele fica marcado, maior do que os processos de alegria. Mas não significa que é mais do que alegria. E aí vem aqui o dedo do indicador, que é a raiva. Que a gente, às vezes, se nega a sentir raiva porque acha que raiva é pecado, que não pode, que não é permitido sentir raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Sim, sim. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus sentiu ira. Ele deixou registrado isso ao entrar ao templo e quebrando tudo e chamando os sacerdotes de escória. Quer dizer, ele se irou ali naquele momento.
Mas nem por isso ele bateu em alguém, ele agrediu, ele só quebrou as coisas. Mas então, a raiva no circuito positivo é que nos movimenta. Por exemplo, nós estamos fazendo essa live aqui, 8 horas da noite de uma quarta-feira, sabendo que o Flamengo vai jogar daqui a pouco. Não é? Você fica ansioso, você fica preocupado, o que acontece? O quê? Você fica ansioso, preocupado, porque eu sou cruzeiro. Então, assim, eu fico sempre tranquilo. Sempre tranquilo. Tá sempre tranquilo. É uma lista, eu também estou sempre tranquilo. Assim, se você... São muitos títulos o Cruzeiro, é igual o TRE. Sabe? Então... Títulos protestados. E o Flamengo hoje, ele é quase a metade de um Cruzeiro antigo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, todo mundo pegou. É verdade. O cara saiu catando tudo. Mas assim, a quarta-feira é um dia desafiante mesmo. É a metade da semana. Não, eu tô falando. É a metade da semana. Eu costumo dizer nas palestras assim, que quarta-feira é o dia de parar para fazer uma oração com os filhos. Hoje pela manhã acordei bem cedo, fui com meu filho no aeroporto para levar o chefe dele, que é um grande amigo meu, o líder dele, nem é chefe, é o líder. Aí eu aproveitei para dialogar com meu filho sobre a vida, sobre os projetos, os processos e as pessoas que a gente se relaciona. E foi maravilhoso. Tanto é que eu vesti de verde, sabe, Davidson? Estão falando tanto do Setembro Amarelo que tem uma origem interessante, né? Você sabe a origem, com certeza, porque trabalha isso. É bom falar da vida, né? A Madre Teresa falava o seguinte: se for fazer um protesto, não me chama para ir contra nada, me chama para ir a favor da paz, a favor da vida. E também o Martin Luther King também falava isso. E o Setembro Amarelo nasceu nos Estados Unidos, né, David? Sim. Acho que foi um rapaz que chegou no limite dentro de um carro amarelo, né? E aí, em homenagem, né, aos familiares e amigos, né, para que não fique esquecida essa história, criaram, né, essa situação por causa do carro amarelo que ele estava, né? E aí distribuíram fitinhas amarelas em um evento. Fitinhas amarelas, isso aí. E aí, em 2003, a Organização Mundial da Saúde, né, determinou de setembro. Então a gente está comemorando uma semana disso. E a palavra comemorar, muitas vezes as pessoas levam ao contrário. Comemorar é lembrar com alguém. Isso aí. Comemorar. Então, assim, quando a gente vai comemorar Jesus, o que você comemoraria assim, com muita alegria? O amor. E aí entra a quinta emoção. Sim, sim. E aí, por que a quinta emoção porque é onde se relaciona com todas as outras emoções. Que legal. Com amor na vida, com amor presente em nós conseguimos controlar e saber o medo no momento certo, na hora certa, naquilo que é importante. A tristeza, a gente consegue equilibrar botando amor na nossa vida. E a alegria, para colocar empatia no momento certo, de se alegrar com quem se alegra, mas também saber conter a sua alegria em momentos que não são bem-vindas, né? Ou uma situação, por exemplo, de a perda de uma pessoa próxima, né? Você está ali, você pode ter ganho na loteria, mas você vai sair comemorando naquela situação. Então é a empatia, o amor presente nesse momento. E até para respeitar também os momentos de alegria. E a raiva, como a gente estava falando, a raiva ela tem um circuito positivo que é que nos motiva a realizar as coisas. E se você colocar amor no processo de sentimento de raiva, a gente vai longe, porque a gente coloca a raiva no circuito positivo para realizar os objetivos da nossa vida. Então, acho que a essência aí dessa pergunta que você fez é o amor. A essência é o amor. E Jesus veio para mostrar para a gente
E aí tem dentro do mandamento, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu ilustro essa questão do amor de uma forma inversa. Se me permita o trocadilho com o mandamento, mas eu me amando, eu consigo amar o meu próximo. Eu me amando e amando o meu próximo, fica tudo para Deus. Então, é a forma que eu vejo e que eu pratico na minha vida, procuro praticar na minha vida. Hoje, terminando o capítulo do livro, eu voltei 30 anos no tempo, 19 anos, eu voltei 25 anos no tempo. Quando, em um momento, eu abri a Sagrada Escritura, a Bíblia, e lá aconteceu o meu processo 4.8, que é Filipenses 4.8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é bom, fique no seu coração. Eu era um jovem de 19 anos e eu tinha um vazio existencial muito grande, porque a mamãe não falava o nome do meu pai para mim. Né? Por quê? Ela foi assediada sexualmente. E aí eu nasci. E hoje eu terminei o livro fazendo o exercício que aquele líder cristão fez comigo. Ele escreveu a palavra Deus, Davidson, e circulou as duas vogais do meio. E ele falou, cuida disso, que você vai encontrar seu pai, o pai verdadeiro, aquele que cuida da gente o tempo todo. A partir desse dia, eu voltei a estudar, eu conheci a minha esposa, Marília, eu tive 3 filhos, uma no céu, e os 2 aqui comigo, Ana e Felipe, e a minha vida tomou sentido. Esse encontro é potencial, não é uma pulsão de vida, não é? E a gente precisa respeitar os nossos limites, o Paulo. E é através desse reconhecimento da nossa humanidade, a partir desse reconhecimento da nossa humanidade, a gente consegue respeitar esse limite, né, respeitar os nossos limites e nos amar mais. Então, esse processo que você está relatando e que você passou, ele mostra o quanto é importante o amor por você mesmo. Mas isso não é o amor egoísta, não é o amor narcisista, mas é o amor por respeitar a tua vida, por você querer viver e que você possa ver quanto de contribuição que o Paulo está fazendo para a nossa sociedade. Com os livros que o Paulo escreve, com essa live, toda semana com lives aí, trazendo. Quer dizer, essa história não é em vão. Ela é existente e precisa ser validada todo dia. E nesse momento nós precisamos o tempo todo validar a nossa existência. Se a gente for pegar e for conversar, cada um tem a sua história. Às vezes uns com histórias mais tristes, outros com histórias não tão tristes, mas cada um tem a sua história. Vai respeitar a sua história e aquilo que a gente estava falando, botar o pé no presente e com a história que você tem, o que eu posso fazer de ação para o futuro, para o meu futuro. Tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade gera medo, né? Nós estamos, gera uma apreensão, né? Mas transformar esse processo de apreensão, de medo, em combustível para que possa projetar o futuro, projetar coisas boas para o futuro. É interessante, né? Você está falando de história e você tem uma história bem interessante. Você trabalhou como bombeiro e apagava incêndios, né? Vamos dizer assim. Não é só isso que um bombeiro faz, né? Sim. E agora você é psicólogo, é também coach, é treinador de pessoas, e você ajuda a apagar incêndio de novo.
Conta para nós como é que foi essa transição, assim, o papel do bombeiro na sociedade. Eu sou fã dos bombeiros. Ai, que Tem, bom. tem um livro que chama Canja de Galinha para a Alma. Eu era professor de filosofia e eu entregava uma parábola todo dia para os meus alunos no colégio, onde eu lecionava. Colégio que eu morro de saudade e vou voltar a trabalhar lá. A diretora falou que está na hora de eu voltar. Falei, então tá bom. E aí eu entregava uma parábola. Tinha uma que era dos bombeiros que usaram uma escada Magiros. Eu não sei se é assim que fala. Escada E Magiros. isso, eu era fã assim, dessa história, do impacto que ela causava nos adolescentes, né? Uhum. Como é que foi a sua carreira de bombeiro e como é hoje ser psicólogo, ajudando a apagar outros incêndios, né? Tem os incêndios externos e tem os incêndios internos. E Jesus, eu acho que foi o maior bombeiro de todos os dias. Porque ele falou que tinha água viva, aquela que apagava tudo. Isso aí, é verdade. Jesus foi tudo, né? E é tudo na nossa vida hoje, né, Paulo? Se a gente for, em qualquer profissão que a gente for relatar, Jesus deixou um exemplo, deixou um legado para trazer destaque, né? Então, é por isso que eu falo que quem segue a Jesus, quem busca o caminho através de Jesus, tem um caminho perfeito na vida. E a gente sabe que não é fácil, mas é o que a Não. gente busca constantemente, né? Com toda humildade, é o que eu busco na minha vida hoje, né? Cada vez mais estar pautado numa vida com reflexo naquilo que Jesus deixou como exemplo. Em relação à minha vida, se a gente for, vai ter que ser outra live, né? Mas eu vou Não tem fazer problema pegar não, só um cara. Eu tô trechinho. gostando tanto que você pode marcar uma série que eu tô dentro. Porque eu, com 17 anos, se minha mãe ver essa live, ela vai dizer que não foi, mas a gente lembra, eu lembro, com 17 anos eu falei com a minha mãe que eu queria ser psicólogo, mas isso na década de 80, né? Então, você vai ser psicólogo, você não gosta de ler nem escrever, você tem que fazer alguma coisa na área de matemática, você é bom em matemática, coisa de mãe, né? E aí eu fui para a área de engenharia, trabalhei no setor de autopeças, cheguei a morar em São Paulo, trabalhando em empresa de fabricação de carburador. E aí, quando veio o Collor, trouxe aquela situação toda, né, que a gente começou a vir os carros importados, eu perdi meu emprego em São Paulo, voltei para Friburgo, fiquei sabendo do concurso para entrar no Corpo de Bombeiros em 96, fiz o concurso, passei, em 97 eu estava dentro do Corpo de Bombeiros. E aí, dentro da atividade bombeiro, né, fiquei um tempo lá dentro, surgiu o desejo de fazer a faculdade de psicologia. E aí veio a realização daquilo que eu queria com 17 anos, eu já estava com meus 30. E, e aí eu fui para a área da psicologia, quando foi agora, aí trabalhei no Corpo de Bombeiro o tempo que foi necessário para eu pedir para sair. Quando foi em 2018, eu saí do Corpo de Bombeiro e a partir daí eu me dedico à parte de psicologia clínica e treinamento comportamental. E você e a sua esposa, ou seja, a sua família, estão fazendo uma diferença muito grande aí na região serrana do Rio, né? O Minha café esposa linda, terapêutico, o café terapêutico, o atendimento às famílias, né? Aos jovens. E o jovem precisa de ter um projeto de vida, né? Como é que tem sido assim a sua escuta, o seu acompanhamento dos jovens que hoje os jovens são mais rebeldes, viu? Eles não fazem isso que você fez de obedecer à mamãe, não, né? E o critério de, e o critério de Jesus é a obediência. não foi bem uma obediência, não. Foi o que eu pude fazer na época, mas realmente os tempos mudaram, né? Nós somos da geração X e já teve aí a geração Y e Z, né? Quer dizer, É, a geração X, a nossa geração, foi uma geração que muito pautada naquela situação do ter, né? Que precisa ter uma casa própria, precisa ter um carro próprio.
Então, quer dizer, precisa ter um carro, precisa ter uma televisão em casa, quer dizer, e a própria situação da época que os nossos pais trouxeram, aquela coisa de que você tem que fazer o que eu estou falando, pronto e acabou. Não tem, pode até, igual aconteceu com o meu irmão, ele falou que ia fazer uma faculdade que meus pais não queriam, mas ele penou lá, mas ele foi. E aí não teve o apoio, porque ele temou fazer o que ele queria. Então, cada situação, você assume as consequências, né? Já que você não quer, vai fazer, mas assume as consequências. Então, a situação fica nesse sentido. Agora, a geração de hoje, eu digo que é uma geração diferente, e que bom que é diferente, né? O que a gente precisa, o Paulo, e aí dentro da área da psicologia, o que eu vejo e percebo, nós da geração X, por termos sofrido com essa questão de que tem que ter, tem que fazer, a gente olha muito, e é do ser humano isso, o ser humano olha muito para o comportamento. E a nossa geração, ela tem um julgamento muito no comportamento. Mas pouco se fala do que está sentindo. Por exemplo, um jovem entra dentro de casa e bate a porta e vai para o quarto. Geralmente o adulto vai falar assim, ô menino, deixa de ser mal educado, bateu a porta, não sei o quê, papapá. Mas não para ir lá no quarto e falar, meu filho, o que está acontecendo com você? Você está triste, está chateado, aconteceu alguma coisa? Porque a gente fica focado no comportamento, na atitude dele de bater a porta. E outro dia eu vi uma frase interessante. Rótulos são para produtos e não para pessoas. E vi uma outra que é do Luther King, não sei. Ele fala que é só trocar um T e que a nossa vida muda. De solitário para solidário. Tira o T e coloca o D. O trabalho voluntário ajuda o jovem a construir um projeto de vida bacana? Você que foi bombeiro, porque muitos jovens vão aos bombeiros para aprender a ser voluntário de algo, defesa civil, né? Aqui em Brumadinho, eu ajudei a acompanhar uma escola, até falava com a diretora hoje. Eu fui mandar os meus livros para ela. 22 óbitos na escola dela, com a barragem, né? E uma professora cometeu lá um erro, que natural, que todos nós de linguagem podemos cometer. Estamos falando, erramos. Ela falou, então hoje à noite tem reunião dos pais. Então fala com o papai para vir. Aí o menino, era perto da Páscoa, né? Aí o menininho falou assim, meu pai vai ressuscitar, porque está na Páscoa e vai vir na reunião? A professora teve uma crise de choro, né? Ela, sei lá, ela se sentiu muito mal com aquela situação e eu tinha ido na escola. Eu tinha ido na escola para ficar 15 minutos, fiquei 5 horas lá, junto com a psicóloga minha amiga. E ouvindo as dores das pessoas. E lá eu juntei duas coisas, porque os bombeiros falando uma coisa e a psicóloga. E eu no meio só tentando organizar a conversa para a professora não ficar tão... Faz parte do nosso movimento, educação é o alvo. Esse é o alvo da minha vida. Sim. Né? Então, eu vi essa... Eu vejo que a educação é tudo, né, na humanidade. A gente deveria respeitar e olhar mais para a educação, porque é a base de tudo, né? Então, David, é uma conversa maravilhosa. Infelizmente o tempo está nos... o Deus Cronos aqui, né? O Cronos está mordendo a vida da gente. Na Grécia eles falavam do Cronos, né? Eu quero agradecer a sua disponibilidade e te comunicar duas coisas. Essa live, mesmo tendo poucas pessoas aqui, ela é distribuída depois de um grupo que a gente tem maior. Nem todo mundo, os professores, alguns estão acompanhando aulas agora, diretores. Eu vi que a Annelise entrou aqui agora, a Jana Janeiro dá aula num quilombo aqui, né? A Annelise estava trabalhando até agora. Eu vi que a Daniela entrou, que o Enio, o Willer,
a do Prado aqui, as mães da dislexia no Brasil, é, a Val Kik, o Leonardo, A gente que tem quanto tempo, Paulo? nós temos 5 minutos. Então, eu queria, já que você está falando aí das pessoas, eu queria entrar numa colaboração aí com esse projeto seu, principalmente voltado aí para a educação, fazer uma proposta. Você sabe que a minha esposa também é psicóloga, você já teve o prazer Sim, uma honra. eu falo prazer porque eu sou suspeito, tá? Mas para mim é mais do que um prazer, né? De ter ela aqui na live, né? Eu não sou apaixonado, eu sou hiper apaixonado nela, né? O Uau, que amor da minha linda, vida, América. né? E a gente tem uma parceria muito boa e em outubro nós vamos estar lançando o curso de educação emocional. E aí Sim. já está tendo já, né, as inscrições, até inclusive lá com o Vicente, a gente já na live do Vicente já tem sido feitas as divulgações, né, do curso, mas o lançamento do curso mesmo vai ser dia 7 de outubro. O que eu quero propor para o pessoal que segue o Paulo agora? Vocês que vão assistir a live daqui a pouco ou que já estão aí assistindo a live. Vai lá no Instagram, Davidson, Êxito Psi. Você vai curtir a postagem do Paulo e vai colocar lá um sinal de ok, ou dizer assim, eu assisti a live, sinalizar que você é seguidor do Paulo e que assistiu a live aqui com a gente. E aí vai na bio e se inscreve no workshop online que vai ter em dia 7 de outubro. O que eu estou propondo aí, Paulo, e para você passar para as pessoas que seguem você? Essas pessoas que forem lá, curtirem lá o post, eu vou saber lá as pessoas que curtiram. Eu vou sortear uma inscrição gratuita no curso, Nossa, que que vai bacana. ser lançado dia 7 de outubro. Então, vocês que estão aí assistindo a live agora, ou que vier assistir depois, até dia 7 de outubro, o caminho é esse, ir lá e curtir o post da minha live com o Paulo, que aí eu vou saber que assistiu a live e vai estar concorrendo, e fazer a inscrição na bio do Instagram lá, que está lá o workshop online. Combinado, Paulo? E outra Gostou coisa, aí da eu surpresa? vou, maravilhosa. E tem uma coisa, eu vou mandar 3 livros meus para o seu curso, para você sortear lá para quem quiser. Ah, obrigado. Excelente. E quem cumprir essa tarefa aí de... Ó, o Enio já falou que quer ganhar. Aqui, ó, eu também quero, velho. E quem fizer isso Aproveita e me até... segue lá no Instagram, né? Me segue lá também. Segue lá. Quem fizer isso e provar pro Davis e para mim que fez isso até amanhã, 9 horas da manhã, eu vou mandar o livro na casa dele. Aí. Tem que ser rápido, né? A pessoa, É a o alvo. pessoa, a Atire e ganhe um pessoa livro vai para dar de fazer, presente para alguém. mas a pessoa que fizer, Vai ganhar o livro na casa dele. Vou mandar entregar. aí, que show, tá vendo? A oportunidade aí ímpar, hein? Ainda vai estar concorrendo ao sorteio do curso de outubro. Perfeito. Olha, gente, eu quero também convidar para que as pessoas participem do café terapêutico, né? Eu queria que você Ah, falasse. É o uma café oportunidade terapêutico, de crescimento enorme. excelente. É de 15 em 15 dias. A minha esposa, eu fico só nos bastidores, mas ela faz o café terapêutico. É uma conversa descontraída, ela traz um tema em cada café terapêutico. Então, o próximo, sem ser essa sexta-feira agora, não, acho que ela vai fazer nessa sexta agora, repetir o tema da última sexta. Porque eu fui testar aquele StreamYard e eu penei com aquilo, fiz um monte de coisa errada, aí a gente combinou que ela vai fazer de novo e vai ser sobre GPS emocional, que é o tema do Uau! curso. Quer dizer, o nome do curso é GPS emocional. Ou seja, venha com a gente regular o seu GPS aí para direcionar as suas emoções. Puxa vida, aí, gente, convite muito bacana.
Quero agradecer todo mundo que participou. Daqui a 5 minutos, né, 7 minutos, eu começo uma live com a professora Carla Silva, empresária, dona de escola. Ela está falando com a gente sobre um assunto bem importante, sabe, David? Que é da zeladoria até a diretoria. O que, que as escolas têm que aprender para atender bem a de ontem. A de ontem. Eu assisti a live de ontem. Muito boa. Então, o assunto é muito bom mesmo. Então, estamos juntos. Eu quero te parabéns. agradecer muito. Gratidão e alegria. Tamo junto, Paulo. Precisar é só falar. Vamos em frente. Ó, o M está perguntando onde que ele acha o café terapêutico. Então, lá no meu Instagram mesmo, né? Quem me seguir lá no Instagram já vai ter, porque eu sempre posto lá no Instagram a chamada para o café terapêutico. Eu vou escrever para ele aqui. Tá. Fala para nós. @Davidson êxito Psi. Deixa eu botar aqui que acho que fica... Isso. Vai aí. Aí. E pode também ir lá no Instagram da minha esposa. Que a gente está sempre postando lá o... @Érica Neves, né? Isso. Não, Érica êxito Psi. Não apareceu aí, não? Apareceu. 2 vezes. Copiado. A Annelise já falou, tá vendo? Quem quer fazer, faz. Quem não quer, inventa desculpa, viu, gente? É isso aí, direto. Valeu, David. Paulo, foi um prazerzão, tá? Muito feliz aí poder estar com você. Se precisar, pode contar com a gente. Vier passear aqui em Teresópolis, fala com a gente, que a gente tem uns lugares aqui legais aqui para passear. Tá bom. Tá jóia. Tá Muito jóia? obrigado. Um abraço na sua família. Gratidão E eu vou falar com o Néder. Oi? Eu vou falar com o Néder. Isso, fala com ele. Vou falar com o Néder. Fala que eu desejo muito. Se ele puder fazer uma live aqui, vai ser uma honra. Então tá jóia. Valeu. Tá combinado. Abração. Um abraço, Paulo. Tudo de bom para você aí. Foi um prazer. Valeu. Vou te mandar no direct o vídeo, tá? Ótimo.